Bom, pessoal, nós estamos estudando parênteses de Poisson e já vimos como esse conceito é introduzido a partir das transformações canônicas e que ele está relacionado a derivadas de alguma função e a representação desse símbolo, né? Que pode ter uma vírgula aqui ou não, depende do autor, representa isso aqui. Esse símbolo representa os parênteses de Poisson que são dados por uma expressão desse tipo. Então, envolve duas funções dos momentos e das coordenadas e essa expressão que envolve as derivadas parciais em relação às suas grandezas. Então, é um conceito muito sofisticado, mesmo do ponto de vista matemático. Tem muita aplicação na física, principalmente na física, na mecânica quântica e na mecânica clássica, obviamente. E a gente chegou a ver uma aplicação, né? Você pode, por exemplo, obter, escrever as equações de Hamilton em termos dos parênteses de Poisson, já que você tem essas derivadas, né? E as derivadas temporais são relacionadas de uma função qualquer, né? São relacionadas ao parênteses de Poisson da função com a função hamiltoniana. E se existe alguma dependência explícita do tempo, tem mais esse termo aqui. A gente também viu que os parênteses de Poisson, isso está nas notas de aula, a gente não viu em nenhuma aula, né? Gravada, mas estão nas notas de aula, que os parênteses de Poisson são invariantes por transformação canônica, então esse símbolo aqui que determina em que sistema você está, ele não é necessário. Uma coisa que é possível mostrar também, e é razoavelmente simples mostrar, é que se você calcula os parênteses de Poisson dessas grandezas, né, das coordenadas ou dos momentos, os resultados são esses aqui. Isso é razoavelmente muito simples de mostrar, porque essas variáveis são independentes entre si. Então, a derivada de QI em relação a QJ é zero, ou a derivada de QI em relação a um outro P também é zero. Então, o único conjunto de funções que pode dar alguma coisa diferente de zero é essa aqui, né? A parêntese de Poisson, que envolve momentos, coordenadas e momentos, em que vai dar delta IK, esse delta é o delta de Kronecker, que é igual a 1 se I igual a K e 0 em qualquer outro caso. Demonstrar que os parênteses de Poisson são invariantes, né, por transformação canônica, está associado a um outro teorema muito importante, que é devido a Poincaré, que mostra que essa grandeza aqui, né, dpk, dqk, né, somado sobre todos os casos, é um invariante. Isso também está associado ao teorema de Liouville, de algum modo, e tem implicações importantes na chamada geometria simplética. Então, tem muita coisa a ser investigada usando esse formalismo e que não cabe apenas num curso de mecânica clássica como esse. Agora, vamos ver um pouquinho do uso dessa álgebra, né? Eu digo álgebra porque existem várias propriedades, além dessas aqui, né? Existem várias propriedades dos parênteses de Poisson, e nas notas de aula tem um exercício, ou alguns exercícios que são para provar essa álgebra, né? A dedução é bastante simples, está relacionada às propriedades da derivada, né, em geral, e é bastante simples de mostrar. Então, a gente vai usar essa álgebra que vocês têm que demonstrar através dos exercícios que estão na lista. Aqui, o que a gente vai precisar é o seguinte: dado esses resultados, que são bastante diretos e simples de obter, a gente pode, usando a álgebra dos parênteses de Poisson, provar essas igualdades aqui. Então, qualquer função que dependa só das coordenadas, se tiver um parêntese de Poisson junto com as coordenadas,
vai dar zero. A mesma coisa se a função depende só dos momentos, eu tiver um parênteses próximo com os momentos, também vai dar zero. Agora, quando elas estão relacionadas a função depende de que está no parênteses Poisson que envolve os momentos, ou ela depende dos P's apenas e está relacionada no parênteses Poisson que envolve as coordenadas, a gente tem esses resultados que podem ser diferentes de zero. É claro que esses resultados são obtidos usando a álgebra, mas também usando esses resultados anteriores aqui, que são bastante óbvios de se obter. Como que a gente usa essa álgebra, né? A gente pode usar parênteses Poisson para resolver todos os problemas de mecânica sem necessariamente usar o formalismo de Hamilton, do qual ele é diretamente derivado. Um exemplo é o do oscilador harmônico, né? A gente tem a função hamiltoniana dada desse tipo, e a gente pode expressar as equações de Hamilton através dos parênteses Poisson dessa forma. Então, Q ponto é esse parênteses Poisson, P ponto é esse aqui, que sai exatamente dessa definição aqui, né, que a gente tem, né, essa relação aqui. Tá? Então, eu estou aplicando exatamente isso para o caso de Q e P. Então, a gente vai aplicar, calcular esse parênteses Poisson. Então, a gente tem Q, que é a coordenada, substituir a hamiltoniana aqui. A hamiltoniana tem duas partes, uma que depende do momento, somada com uma que depende só da coordenada. Na álgebra dos parênteses Poisson, vocês vão mostrar que o parêntese Poisson de uma função que é uma soma é igual à soma dos parênteses Poisson. Então, a gente vai poder calcular primeiro o parênteses de Q com uma parte que depende só do momento e depois com uma parte que depende só da coordenada. Essa que depende só da coordenada é uma função da coordenada, vai dar zero. Então, essa parte desaparece, fica só a parte que depende de P. E quando a gente faz isso, vai aparecer uma derivada de P ao quadrado sobre 2m, e o resultado vai ser esse aqui. Então, é bastante simples de obter usando a álgebra. A gente obtém diretamente essa equação. Para calcular P ponto é a mesma coisa, P e H. Aqui, a gente, o termo que vai dar sempre igual a zero é esse primeiro, que sempre vai aparecer P com P, e de acordo com essas regras isso é sempre zero. E tem esse segundo termo que vai dar alguma coisa diferente de zero, e o que a gente obtém é isso, P ponto igual a menos K aqui. A gente tem as duas equações de movimento, né? De acordo com o formalismo de Hamilton, só que aqui a gente usou diretamente os parênteses de Poisson. Notem que essa primeira equação simplesmente dá a definição de momento, né? P igual a m vezes v. Né? Então, aparentemente, ela não diz nada, mas não é verdade, ela tem um significado. Essa outra é aquilo que diz a segunda lei de Newton quando aplicada pelo problema do oscilador harmônico, que é realmente a forma mais direta e simples de resolver esse problema. Mas é interessante a gente aplicar aqui essa técnica dos parênteses de Poisson para resolver um problema já conhecido, né? Então, essa segunda equação dá simplesmente que a força, que é P ponto, é igual a menos K vezes Q. Então, a gente tem essas duas equações, e essa aqui, aparentemente, não diz nada, né? Porque simplesmente diz que o momento é massa vezes velocidade. Mas não é verdade que ela não diz nada. Ela diz sim. Porque a gente pode usar uma hamiltoniana expressa em outras coordenadas, né, que são transformadas. A gente já viu essa transformação em outra aula. Você tem essa hamiltoniana, foi dada uma função geratriz, e a gente calcula a nova hamiltoniana depois da transformação e obtém essa aqui. Esse é o momento depois da transformação, essa é a coordenada depois da transformação, e o momento é uma função desse momento e dessa coordenada antes, e a nova coordenada também é função do antigo momento e da antiga coordenada. Então, o momento é uma coisa diferente, ele precisa ser dado. Num formalismo mais geral, o momento não é sempre massa vezes velocidade. Como eu disse, aquilo que a gente considera momento e aquilo que considera coordenada
é, na verdade, uma escolha arbitrária, em geral, e a gente tem uma série de outras possíveis descrições do movimento em termos de outras grandezas que a gente pode chamar de momento de coordenada também, mas que são tão úteis e tão significativas quanto essas que normalmente a gente considera momento de coordenada. Então, se a gente for pegar essa hamiltoniana, calcula o novo formalismo, com esse formalismo dos parênteses de Poisson, calcula Q ponto, P ponto, e a gente vai obter essas coisas aqui. Olha, Q ponto é ômega, e P ponto é menos ômega cosseno de Q. Então, veja que aqui o novo momento não é igual a esse, porque ele é transformado. E a equação para Q ponto não dá que o momento é massa vezes velocidade, dá uma coisa diferente. Q ponto é ômega, que está relacionado à frequência do oscilador, nesse caso. Esse ômega está relacionado à frequência do oscilador, que é dada em função da massa e da constante elástica. Então, a gente obtém, através desse formalismo, essas duas equações, e elas são significativas, sim. Essa aqui não é uma redundância do sistema, ela dá uma informação sobre qual é o sistema de coordenadas canônicas que você está usando. Né? Coordenadas generalizadas, que envolvem as coordenadas mesmo e os momentos generalizados. Então, essa equação é importante, do mesmo jeito que essa aqui é importante. Tá certo? Então, esse é um exemplo de aplicação. Eu acho que já existe um grupo que vai fazer um trabalho sobre álgebra de parentesi-Poisson, pelo menos um grupo, e é interessante estudar esses casos. Um outro problema que fica muito simples de resolver usando esse formalismo dos parentesi-Poisson é o problema do corpo rígido, no caso, principalmente aplicado ao peão ou ao giroscópio, que são problemas equivalentes, na verdade. É muito simples de resolver usando parênteses de Poisson e essa álgebra associada a esse conceito. Então, ele é bastante útil para resolver problemas também, além da grande importância que tem do ponto de vista conceitual. Tá certo? Então, com isso a gente está terminando aqui esse assunto de transformações canônicas e parênteses de Poisson e de formalismo de Hamilton, que foi um assunto que se estendeu por 2 semanas, porque é realmente o ponto central de toda a mecânica analítica e eu diria que é um dos pontos centrais de toda a física, se não for o ponto central de toda a física.